dia a todos. Com muito contentamento, estamos aqui no Rita de Cássia para mais uma palestra que será dada pela Rose Salgueiro. Então, dessa forma, elevamos nosso pensamento, pedindo a Jesus, nosso Mestre amado, que nos facilite absorver conhecimento que nos será trazido nesta manhã da doutrina dos Espíritos e do seu Evangelho. Pedimos assim que abençoe nossa palestrante. Boa palestra, Rosa. Obrigada, Alexandre. Tá, o som tá bom? Ficar em pé, porque ansiosa demais. Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar, sobre o Livro dos Espíritos, a questão 886 a 889. É sobre a caridade e o amor ao próximo. Bom, geralmente a gente liga essa palavra caridade, à parte da doação, a parte mais material da coisa, Doação de roupa, doação de dinheiro, doação de móveis, que é muito importante, gente. Não estou dizendo que não é muito importante. A nossa casa, principalmente, precisa muito, sempre, como na época de Jesus, aquelas senhoras abastadas, elas financiavam todo aquele movimento, perante os mais pobres, os mais infortunados que Jesus ajudava, E os novos cristãos ajudavam também. Então, essa parte é muito importante. Mas a caridade que Jesus, no sentido que Jesus pregava, não é isso. Não é só isso. São 3 tópicos que, somados, vêm significar a caridade de Jesus. Um é a benevolência para com todos, o outro é a indulgência com as imperfeições alheias, e o terceiro item, perdoar as ofensas. Nós vamos, então, falar um pouquinho de cada item, porque a gente sabe que é um tema recorrente, A toda hora a gente escuta a caridade, fora da caridade não há salvação, Mas, infelizmente, a gente custa a internalizar, não é mesmo? A gente custa botar esse conceito em prática, internalizar, de forma que a gente o pratique mesmo, Então, o que é primeiro? O que é benevolência? Benevolência é bondade, generosidade, é ajudar, é socorrer, é ter compaixão, é ter empatia, é ser altruísta, ou seja, é servir o outro desinteressadamente. Quando Jesus fala, nós temos que ser benevolentes para com todos, é para qualquer um, não importa a diferença que tenha comigo. Ele pode ser de outra cor, de outra raça, Ele pode ser de outro credo, de outra ideologia política, de outro país. Não importa o que o outro, o próximo, seja, Não importa o quão diferente seja de mim. Eu tenho que ser altruísta com ele. Eu tenho que ser generoso, Eu tenho que ter empatia com ele. E não só com o ser humano, porque ele não fala para com todos os seres humanos. Jesus fala para com todos. Então, nós temos que também ter essa generosidade com as outras espécies, com nossos irmãos, os animais, as plantas, o nosso planeta, que é o nosso lar maior. Então, é muito abrangente o conceito de caridade conforme entendia Jesus, Tem um fato que eu vi recentemente, uma entrevista de um senhor chamado Simon, acho que se fala Simon Sinek, se eu não me engano, não sei se vocês conhecem, mas é um escritor americano, está fazendo muito sucesso, e ele é o líder, ele inspira os grandes líderes empreendedores, os CEOs, Ele trabalha com essa parte, de motivação e etc. E um dia ele estava fazendo uma entrevista com um cantor, ele não cita o nome do cantor, e esse cantor conta para o Simon um fato que aconteceu com ele. E ele fala que está no Starbucks, tomando café da manhã, e vai pagar lá o Starbucks no caixa. Ele vê uma senhora atrás dele. O que ele fala para a caixa? Olha, faz o seguinte,
paga o café dessa moça. Eu quero que você pague e vai dizer para ela o seguinte: o homem que estava na sua frente pagou seu café e que você é muito amada. E foi embora. Quando ele disse para o Simon que quando ele foi saindo, ele foi sentindo não é nem adrenalina, uma sensação de felicidade. Aquilo foi envolvendo ele não estava entendendo o que era aquela sensação tão boa, né, que a gente tem quando a gente faz o bem, né, desinteressadamente. Aí o Simon falou para ele o seguinte, que já tem diversos estudos, que já comprovam que nós temos um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do parto, que ajuda nas contrações, é o hormônio da amamentação. Esse hormônio que é fabricado no cérebro, lá no hipotálamo, ele é o hormônio da felicidade, ele é o hormônio da generosidade, ele é o hormônio que cria vínculo entre as pessoas, vínculo mãe, né? Ele é o hormônio da empatia. Então, toda vez que a gente faz um ato desinteressadamente pelo outro, ou seja, a gente serve o outro sem nenhum objetivo, interesse oculto, simplesmente por pensar no outro, a gente tem uma descarga desse hormônio, ocitocina, e esse hormônio nos faz sentir essa sensação maravilhosa. E mais, ele diz que tanto nós, quando ao fazer a ação de servir o outro desinteressadamente, como aquele que assiste e aquele que recebe também tem essa mesma sensação do hormônio. E é o mesmo hormônio na hora do parto, que a gente, apesar de toda aquela dor do parto, aquela coisa toda, quando o neném nasce, a gente parece que está no céu. É uma sensação maravilhosa, né? Porque há também aquela descarga desse hormônio, né? E o cantor, então, fala para ele, né, que aconteceu com ele um outro fato. Ele foi fazer um show numa cidade e estava no hotel, foi tomar café da manhã, e lá viu 3 mulheres tomando café da manhã no hotel. Ele olhou para uma delas e lembrou da mãe. Ele tinha perdido a mãe ainda rapazinho. E ele tinha muita saudade. E ao vê-las, ele lembrou dela. E com muita saudade ele pensou, poxa, eu queria tanto tomar um café com a minha mãe, pagar um café para minha mãe, termos esse momento. Na mesma hora que ele pensa nisso, vem um pensamento ali à cabeça. Ué, ela não está aqui, sua mãe não está aqui, mas elas estão. Paga para elas. Ele ficou meio sem graça na hora, meio inseguro, né? Não sabia o que fazer, paga, não paga, enfim, tomou coragem e foi lá falar com elas. Explicou a situação, do que elas fizeram ele lembrar, a mãe dele, que morreu quando ele era novo, e que ele estava com muita saudade, que se elas se incomodavam dele pagar o café da manhã para elas, né? Que seria um enorme prazer para ele, como se ele estivesse vivendo com a mãe. Uma delas levanta da mesa, são 3, uma delas levanta da mesa, faz a volta, vira para ele e fala, o meu filho faleceu há 1 semana e ele tinha a sua idade. E eles se abraçam, se emocionam, se abraçam e choram. Foi uma outra ação que ele teve de servir o outro desinteressadamente, em prol da mãe dele, né? Então, que a gente foi no final da entrevista, o Simon fala, esse hormônio da citocina, nós vivemos para servir o outro desinteressadamente. É para isso que a gente está aqui. Deus é tão bom que coloca a química no nosso cérebro para nos ajudar a agir, a servir o outro desinteressadamente. Nos dá essa compensação, essa sensação boa quando a gente faz isso. Então, servir o outro, como os espíritos dizem muito, meu filho, vai trabalhar, trabalha pelo outro, né? É o caminho quando a gente está com muito problema, poxa, faz um serviço voluntário, procura se doar alguém da família, você não precisa, você pode fazer dentro da sua família mesmo, servir o outro desinteressadamente dentro do seu próprio lar, que às vezes é o mais necessitado perto de você. E é isso que cura a gente. Que a gente vai entendendo melhor e vai superando melhor os obstáculos, né? Então isso, gente, é o tópico da benevolência, do altruísmo, ser generoso, servir o outro
desinteressadamente, né? O outro tópico que nós temos aqui é a indulgência. A indulgência, que também abrange a caridade, conforme Jesus diz, é o quê? É a gente se desculpar as imperfeições alheias, os defeitos dos outros, né? A gente tolerar, a gente desculpar, a gente ser tolerante. Mas aí a gente traz um outro itemzinho aí que a gente entender. Quantas vezes a gente convive com alguém dentro da própria casa, na própria família, e a gente se incomoda com o jeito que a pessoa é. Aquela pessoa me incomoda. Às vezes a pessoa não fez nada mal para mim, não está me perturbando, mas eu sinto, assim, sinto certa aversão a ela, aquele jeito dela me incomoda, né? E por que será isso, então? Por que a gente não tolera tanto as imperfeições dos outros? Dalai Lama falou uma vez que é muito melhor você perceber um defeito em você do que 10 defeitos no outro. Por quê? Porque o defeito dos outros a gente não muda. O nosso a gente pode vir a mudar. Mas existe uma explicação. Na psicologia, pessoal, existe uma lei chamada Lei do Espelho. O que é essa lei? Essa lei nos diz que a gente usa a realidade exterior como espelho, a nossa mente faz isso, né? O exterior atua como espelho em nossa mente. Então, o que o nosso inconsciente faz? Ele nos faz pensar que o defeito que a gente percebe no outro existe somente lá fora e não em nós mesmos. Então, desde o momento que eu aponto o defeito no outro, eu estou me liberando daquilo. É como se aquilo não existisse mais em mim. Existe nela, não existe em mim. Eu estou livre daquilo. Essa projeção psicológica é uma defesa que nós temos, né? Nós jogamos nos outros sentimentos, pensamentos que são inaceitáveis em nós. Então, aquilo que eu não suporto, que eu não aceito, não de uma maneira até consciente, a gente vai e joga no outro. Ele tem o defeito, não eu. Ele é que é autoritário, não eu. Ela é que é possessiva, não eu. Por isso a gente não é tolerante com os defeitos dos outros, com as imperfeições dos outros. Porque a gente tem esse mecanismo. E, ao mesmo tempo, somos muito orgulhosos. Então, a gente não faz o exercício que o Santo Agostinho falou, de se autoconhecer. Santo Agostinho fazia o quê? Todo dia, antes de dormir, ele revisava o seu dia. Como é que eu fui hoje, o que eu pensei, o que eu falei, como é que eu agi, eu errei alguma coisa. Enfim, ele fazia lá um balanço do dia, para que ele não repetisse, ele fosse se corrigindo. Juro por Deus, acho a gente muito difícil parar e ficar se analisando. A gente parece que age como uma bola de neve descendo ladeira, meio que estrambelhado, a gente vai passando pelas coisas. A gente não cria o hábito do autoconhecimento, né? De se analisar por que eu estou reagindo a ele. E a gente vê isso muito no lar da gente, né? Nas famílias, enfim. Às vezes você tem um parente que é igualzinho a você no temperamento, igual. Mas a primeira coisa que a gente faz, mete um malho nele. Ah, fulano é horrível, tem um temperamento horroroso, é péssimo. Aí alguém chega para você e fala assim, olha, você é igualzinho a ele. Nossa, aí é briga. Porque a gente tem dificuldade de se ver. A gente tem dificuldade de aceitar os nossos defeitos. A gente não aceita, fora o orgulho. Então, eles dizem que hoje em dia se chama muito expansão da consciência. Esse autoconhecimento de Santo Agostinho, também hoje, na modernidade, tem esse nome de expansão da consciência. Ninguém muda ninguém, correto? Está fechado. Ninguém muda ninguém. Como é que a gente vai mudando, então? Conforme a gente vai tendo consciência dos nossos defeitos. A gente vai ampliando a consciência de si mesmo, dos meus pontos fracos, das minhas imperfeições, né? Daquelas coisas pequenas que a gente faz no dia a dia, das grosserias que a gente faz. Às vezes a pessoa chega para você, dá um bom dia, você já está rosnando.
Não tem pessoas assim que você tem até receio de falar bom dia, que parece que você vai falar bom dia, a pessoa vai te atacar, porque ela já está tão viciada em ser áspera, em ser austera, em ser grosseira, que ela não se percebe. Aí as pessoas vão se afastando. Então a gente precisa ampliar nossa consciência de quem somos, quais são os defeitos que eu tenho, quais são meus pontos fracos, né? O que eu estou alimentando em mim. E a única maneira de eu aumentar, expandir a minha consciência, ou é pela autopercepção, como diz Santo Agostinho, o autoconhecimento, ou pela dor. Aí vem a nossa irmã dor para dar aquela chacoalhada na gente, aquele terremoto na gente interno. Diz, Rose, olha só, você não é essa boazinha que você estava falando, não. Olha só, olha aí o que você está fazendo, né? E a dor, a doença traz muito isso. A dor vem com esse papel de acordar a gente, de fazer a gente se ver no que nós estamos errando, no que não está certo, para a gente até aproveitar o tempo que a gente está passando. E quando a gente vai se conhecendo, né, vai ampliando essa nossa consciência de nós mesmos, nós temos que aceitar os nossos defeitos. Porque não é só saber, nós temos que aceitar as nossas imperfeições. E isso nós temos que ter o quê? Humildade. Não basta alguém dizer, quando você briga com alguém, numa discussão, naquele fervor da discussão, a pessoa não te fala umas verdades, não te joga assim, você é isso, você é aquilo, e a gente leva aquele tronco, né? Como eu sou assim? Eu não sou assim, não é? Por quê? O orgulho cega a gente. O orgulho tampa a nossa visão de nós mesmos. A gente tende a acreditar numa personalidade, numa utopia da gente que a gente não é. E o outro é que nos diz. Principalmente os nossos inimigos, adversários, enfim. Aqueles que não gostam da gente dizem a verdade. Os amigos dizem que toleram a gente, passa o pano ali e deixa. Mas os inimigos não, aqueles que não gostam da gente, eles vão e pá, jogam pra gente. Ah, você é assim, teu defeito é esse, você faz isso, faz aquilo. E a gente vai o quê? Se magoa, se fecha, porque o orgulho está ferido e não aprende a lição. Então, nós temos que aprender a ter humildade para assumir os nossos defeitos, sermos indulgentes conosco, aprender com aquele defeito e tentar, passinho a passinho, ir se modificando, né? E assim trabalhando a nossa consciência, a nossa maturidade espiritual, né? A gente botando no dia a dia, fazendo uma outra ação, de uma outra forma. Eu já vou dar um bom dia, vou me esforçar para eu dar um bom dia menos agressivo a alguém. Se eu sou uma pessoa que eu sou muito reativa, muito nervosa, aquelas que todo mundo evita até de dar bom dia, porque realmente eu sou grosseira ao responder, eu vou fazer o quê? Caiu a ficha, realmente, eu entendi, sou mesmo, é verdade, vou assumir, vou ter humildade em assumir e vou mudar. Como eu vou mudar? Amanhã, quando ele me der um bom dia, eu já não vou ser austero com ele. Eu já vou procurar ser um pouco mais afável, um pouquinho mais simpático, um pouquinho mais doce com a pessoa, né? E aprender com essa lição e seguir em frente. Então, a expansão da consciência da gente, o que ela faz? Ela faz a gente continuamente entrar em confronto com os nossos defeitos. Continuamente é um trabalho de água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Né? A gente vai se conscientizando pouco a pouco, a gente vai tentando se modificar, a gente erra de novo, a gente faz besteira de novo, mas já tentando melhorar, não é? A gente não nasceu santo, nem morreremos santo, porque aqui não é o nosso nível é de aprendizagem, e quem está aprendendo erra, né? Então é importante a gente bola para frente, né? Mas ter a consciência do que eu preciso mudar. Se eu acho que eu sou perfeita, dona da verdade, né? Que eu passo a minha vida inteira achando que eu sou a rainha da cocada, alguma coisa tem que vir me modificar essa minha visão. Eu estou perdendo minha reencarnação. Eu não modifiquei nada, né? Então a gente precisa ter
essa consciência, essa maturidade espiritual, né? Então, eles dizem que o que atrapalha são duas coisas no autoconhecimento, que, além do orgulho, né, que nós já falamos, é a pessoa que se vincula a um alto nível de culpa. Tem pessoas, nós mesmos, às vezes, em algum momento, cometemos um erro e a gente se vincula, a gente fica naquela culpa, a gente não sai daquele momento, o relógio está passando, o tempo já foi, o cenário já mudou, pessoas já se foram, outras já vieram e a gente está lá, preso no passado, com um nível de culpa imenso. Então, qual é o problema? Eu não aprendi nada, eu só estou sofrendo continuamente com aquela dor da culpa. É o que eles dizem. Eu não estou aprendendo. André Luiz fala, nunca se prenda a seu passado. Foi apenas uma lição, não foi uma sentença, né? Então, é importante a gente se conscientizar do que errou, se responsabilizar pelo erro e refazer caminho. Aprender com a lição. Por isso reencarnamos, não é mesmo? Não é uma nova oportunidade de reviver as mesmas situações? A gente não reencarna com os mesmos problemas que a gente arranjou no passado? Né? No passado eu fiz uma coisa horrível com ele. Um dia nós vamos vir juntos. Nós precisamos acertar esse nosso problema entre nós. Ele precisa me perdoar. Porque é a lei de Deus. É a harmonia universal. Ninguém foge disso. E se prender à culpa é não aprender nada, é não querer crescer, abre uma fragilidade emocional e psíquica muito grande, que acaba permitindo invasões de outras energias não muito boas. Então, nós não podemos ficar presos ao passado, como diz André Luiz, e muito menos a culpa. Quando eu errei lá no meu passado, por pior que seja, a minha consciência era outra. A minha maturidade espiritual era outra. Eu não sou mais a mesma. Eu mudei. E como é que a gente prova isso? Vindo as mesmas situações até nós e agindo de modo diferente. Para isso a gente reencarna. Para a gente se ver de uma maneira diferente. Se libertar daquilo. E outra coisa que atrapalha muito esse autoconhecimento, né, a gente entrar em contato com um lado nosso que a gente não quer ver, que a gente às vezes é inaceitável para a gente, é se fazer de vítima. A gente se vitimizar é terrível, porque a gente é como se fosse uma eterna criança, né? Então eu sempre estou sofrendo, a culpa está sempre no outro. Eu não fiz nada, eu sou vítima. E isso atrasa, porque eu não aprendo com as lições, eu não aprendo com meus erros. Então, esses dois fatores, fora o orgulho, atrapalham muito a gente fazer a prática de Santo Agostinho, que hoje se chama, né, expansão da consciência, ou autopercepção, enfim. Mas, na verdade, é o quê? Eu entrar em contato comigo mesma. Eu ser indulgente com os meus defeitos. Mas, para eu ser indulgente com os meus defeitos, eu tenho que ter consciência quais são, para que eu não jogue nos outros aquilo que eu não aceito em mim e que de alguma forma eu sei que eu tenho. E a gente vê que isso é muito interessante, né? Porque às vezes na família, às vezes tem um pai que não suporta um filho. E você não entende por quê. São iguais, brigam, tem aquele conflito, não se entendem nunca. Às vezes são iguaizinhos, mas um não admite que é igual ao outro. Joga no outro, é o que eles falam, né? Essa projeção psicológica que é a nossa defesa. É melhor culpar ele, porque aí eu estou livre, eu não tenho nada, eu não. Ele é que é o problema, eu não sou o problema, né? Então, quando Jesus fala que sejamos indulgentes com os defeitos dos outros, com as imperfeições dos outros, nós temos que perceber o seguinte: o que eu vejo no outro é projeção minha. Eu estou vendo nele aquilo que eu não suporto assumir em mim. Então, eu sendo indulgente com o outro, eu estou sendo comigo mesmo. Eu estou me trabalhando. Então, a gente tem que lutar para tentar se enxergar. A gente tem que lutar para fazer o que Santo Agostinho fez.
tentar se ver, parar de ser aquela bola de neve que rola a ladeira abaixo, sem prestar atenção no que está falando, está fazendo, que atitude está tomando. Para a gente poder aprender a crescer e ir em frente, né? E a terceiro tópico, que faz parte da caridade conforme Jesus nos ensinou, né? É o perdão das ofensas. Nossa, como é difícil perdoar, não é mesmo? Como é difícil perdoar, porque não é só perdoar, é perdoar e esquecer a ofensa. Nós temos primeiro que aprender a se auto-perdoar. Isso é um problema que a gente tem muito sério, porque o nosso orgulho geralmente está ali embutido, a gente se vitimiza. Como eu, Rose, fiz aquela atitude, como eu cometi aquilo, jamais em tempo algum poderia ter feito aquilo e não saio disso. Não me perdoo, alimento, arrego culpa, né? Fico tentando ter a piedade dos outros. Está tudo errado, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que ser humilde comigo mesmo e ver que naquele momento daquele erro eu era outra pessoa. Nós já vivemos vidas milenares. Porque a gente foi com vários tipos de personalidade, cometemos várias atrocidades. Tanto que a gente não pode lembrar de tudo. Nós temos bloqueio na espiritualidade, não deixa a gente lembrar das nossas vidas passadas até determinada vida, porque a gente não suportaria se ver. Então a gente tem que aprender a se auto-perdoar. Poxa, eu vou fazer diferente. Eu aprendi a lição, como disse André Luiz, né? Passado, fica lá atrás. Não podemos ficar prisioneiros da culpa, da autopunição, do autoflagelamento que a gente faz. Esquece, aprende a lição, se responsabiliza por nossos atos. A gente tem que se responsabilizar pelo que fez. Então, se eu roubei, eu tenho que ir lá ajeitar. Ó. Vou devolver, vou dar um jeito de devolver, vou dar um jeito de acertar isso e mudar as minhas atitudes, né? Por isso é muito importante o auto-perdão. E o perdoar as ofensas. Alguém te faz mal, né? Tem muita gente que fala assim, fez isso comigo, eu sou uma excelente mãe, eu sou uma excelente esposa, eu sou maravilhosa, como é que ele faz isso comigo? Olha a nossa arrogância aí. Isso é uma arrogância nossa. Primeiro, que o outro que faz conosco está dentro da capacidade dele espiritual, da consciência dele naquele momento. Foi o que ele soube fazer. Não cabe a gente julgá-lo, criticá-lo. Não. A gente sim tem que se cuidar para não ficar nessa arrogância de julgar o outro. Às vezes a pessoa vem te pedir desculpa, vem te pedir perdão, você humilha, não é? A gente humilha, a gente pisa na pessoa. Quer dizer, a gente tem ainda as atitudes muito orgulhosas, muito arrogantes, soberbas, que a gente não percebe, mas a gente tem na hora H, né? Tem pessoas que dizem, eu perdoei, mas eu não quero nunca mais ver, que nunca mais chegue perto de mim, segue o caminho, não quero mais ver. Não é isso. Isso não é perdoar. Ou então a gente fica regando a mágoa. E isso é muito comum. A gente diz que perdoou e não perdoou, porque a gente não esqueceu. Então, aquela mágoa a gente fica alimentando de tempo em tempo. A gente repete aquele fato que aconteceu de tempo em tempo. A gente relembra a atitude ruim do outro, o mal que o outro te fez. E aquilo, vocês já perceberam que quando a gente não perdoa, quando a gente tem mágoas, a gente tem um peso. Parece que a gente carrega um peso, né? A gente fica... Você está feliz, você está rindo, né? mas não está completo. Existe um peso dentro da gente. Porque não é da lei divina esse tipo de situação. A lei divina é a harmonia integral entre todos. É a harmonia universal. A gente, como mãe, tem vários filhos. Qual é a mãe e o pai que quer ver seus filhos desunidos, brigando, separados, cada um no mundo? A gente não torce para que os filhos sejam unidos, tenham uma união familiar, que um ajude o outro, que um desculpe o outro. Não é assim? Gente, a gente imagina, nós somos filhos de Deus,
Provavelmente a gente deve ter trazido isso de Deus, porque Deus quer que todos se deem bem, todos se perdoem. E não adianta jogar para o futuro. Ah, não vou perdoar ele hoje, não. Não, perdoei, mas não quero contato. Na próxima encarnação a gente se vê. É pior. Porque a gente não sabe em que condições nós vamos vir. A gente não sabe a condição que o outro que eu não quero perdoar, que digo que perdoo, mas não perdoo, virá. Então, para que jogar para frente? Por que tanto orgulho que a gente tem, né? É orgulho nosso. É arrogância nossa. É querer punir o outro. Ah, eu vou perdoar nada. A gente não pode, porque isso além de orgulho, é falta de fé. Porque Deus fala, a justiça divina, ela é infalível. O que a gente planta, Deus, o Pai, deixa a gente plantar o que a gente quiser. Temos liberdade para plantar o que quisermos. Mas, meu amor, a colheita é obrigatória. Se eu planto rosas, colherei rosas. Se eu planto espinhos, vou colher espinhos. Então, se nós temos fé em Deus, nosso Pai, se temos fé, acreditamos, confiamos em Deus, nosso Pai, confiamos na justiça divina, esquece. Esquece. Não revide, não se vingue. Não tenha pensamentos vingativos, porque às vezes a gente faz isso também. Ah, eu perdoei, que bom, mas no fundo, fica torcendo para o outro se dar mal em alguma empreitada, né? Ou então se dá mal, você fala assim, eu falei que ele ia se dar mal, né? Isso é o quê? É aquela vingancinha escondidinha lá dentro de nós, né? Torcendo para o outro ir mal. Então nós não perdoamos nada, né? Estamos torcendo pelo mal do outro. E não é o que a gente deve fazer, né? A lei, a justiça divina, gente, é infalível. Fez mal para mim, entrega a Deus. Vamos entregar a Deus. E é o que eles dizem. É a caridade que Jesus fala. Porque Deus vai tomar conta daquele irmão, né? Tem um conto aqui de Chico Xavier, no livro do Chico Xavier, que ele relata muito isso, né? Eu gosto assim, de ler muito Chico. E ele está lá no centro trabalhando, ele sempre trabalhava muito, né? E é um exemplo para a gente, a verdade é essa. E ele vai, daqui a pouco, entra pelo centro adentro, uma moça chorando muito, desesperada, chorando. E ele, minha filha, ele acolhe, como sempre, né? Acolhe, senta com ela e ela está em prantos, um desespero. E ele acalma ela e pede para ela relatar o que estava acontecendo, né? O que ele podia ajudar. E ela fala para ele que ela estava sendo perseguida por uma pessoa que estava se vingando dela. E estava fazendo muita maledicência dela, estava espalhando, fazendo uma campanha contra ela de tal forma, uma vingança tão dura, que ela já não estava nem aguentando mais, ela estava pensando até em outros pensamentos mais, né, complicados. E Chico ampara ela, procura acolhê-la, e Chico diz para ela, minha irmã, perdoe o ofensor. Chico, hein, gente? Chico Xavier. Procure ter por ele dó. Sabe por quê? Porque daqui a 15 dias ele sofrerá mais do que você. Incrível, né? Passará por uma prova tão, mas tão dolorosa, porque ele semeou espinhos no seu caminho, não no caminho dela, no caminho dele mesmo, né? Que você vai ter pena dele e vai esquecer todo o mal que ele está lhe fazendo. Não se vingue, não revide o insulto recebido. Deixe que cada um seja vingado por si mesmo, até compreender com Jesus o benefício do perdão e o esquecimento das ofensas. Esse conselho de Chico para essa moça serve para qualquer um de nós, a todo momento, né? E é dito e feito. Passaram-se 15 dias. Essa pessoa sofreu tanto, eles não relatam, eles não contam qual foi a dor dessa pessoa. Mas essa pessoa, esse perseguidor, esse vingador, sofreu tanto, uma prova tão dura, que toda a cidade, o vilarejo deles, teve pena dele. Inclusive ela, que sofreu terrivelmente a perseguição dele. Ela teve pena dele.
apesar de todo o mal que ele fez. Foi justamente o que o Chico falou. Então, esse conselho do Chico cabe a cada um de nós, em qualquer momento, a gente lembrar disso. Não revide, não se vingue, não responda o mal com o mal, né? E ele diz mais: amai vossos inimigos. Lógico que não queremos um amor apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. É perdoar-lhes, pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo dos nossos inimigos. E é uma verdade. Às vezes a pessoa vem te pedir perdão, não é? E você, às vezes, né, perdoa, mas trata mal, ou não ajuda. Não. A gente tem que fazer o bem, perdoar, mas realmente precisou, ajuda. Ela já está com a sentença dela. Quem erra, nós, quando cometemos um erro, já estamos sentenciados. Não precisa ninguém pedir nada. Porque se planta, se colhe. Então, a gente tem que aumentar a nossa fé em Deus, fé na justiça divina. Então, quando a gente vê essa frase, fora da caridade não há salvação, gente, vamos lembrar isso. Por isso tanto essa frase. Porque eu tenho que ser altruísta, eu tenho que servir o próximo sempre, sem interesse. Eu tenho que desculpar as imperfeições dele, porque são as minhas que eu jogo nele, geralmente, né? E perdoar as ofensas, porque eu preciso de perdão. Todos nós precisamos de perdão, senão dos erros dessa vida, de outras vidas. Mas com certeza nós erramos nessa vida. Isso eu não tenho a mínima dúvida, todos nós. E eles falam, tem 3 minutinhos ainda, né? E eles falam também da esmola, né? Uma dessas questões. E é muito interessante, porque a esmola, né, você dá o dinheiro, você dá a parte material, eles falam que não condenam a esmola, muito pelo contrário. Eles dizem que se nós fôssemos uma sociedade baseada, alicerçada na lei divina, a gente jamais deixaria um irmão na rua, ao relento, ao acaso, à mercê da boa vontade do outro. Mas como nós não somos, a nossa sociedade, que nós fazemos parte, nós não somos assim, né? Eles dizem que a gente tem que ir ao encontro do necessitado. Nós temos que, em vez de esperar ele nos pedir, nós temos que ir a ele. Nós temos que ir atrás das misérias ocultas, eles nos falam. Que o homem de bem, ele procura onde o irmão está precisando mais, sem humilhar. Isso é importante. Eles falam que o que mais, eles não condenam jamais a esmola, mas o jeito como é dado e o motivo. Porque se a gente está está fazendo um bem a alguém e depois humilha essa pessoa ou ostenta, acabou. O crédito daquele bem, daquela atitude, daquela benevolência, acabou. Não existe mais. Aos olhos de Deus, acabou. Então, a gente tem que ajudar os outros sem humilhar. Ele está passando uma situação muito difícil. Eu estou sabendo que ele está passando uma situação difícil, familiar ou não. A gente tem que procurar dar sem ele se sentir recebendo. Dar de uma forma, né, que ele não se sinta humilhado. É muito ruim quando a gente está passando necessidade e alguém tripudia em cima de nós. É muito ruim, né? E eles falam que nem sempre o necessitado é o que pede. Às vezes o mais necessitado somos nós que estamos doando, né? Devemos temer em não aumentar a penúria do outro. Quando a gente dá com vaidade, com ostentação, né, o outro recebe porque ele está precisando, coitado. Ele recebe, mas o coração dele não foi tocado. Então, não teve dupla benefício, e nós não vamos receber benefício nenhum, né? Então, gente, a gente vê que é muito mais complexo o fora da caridade não há salvação do que a gente imagina, né? Vou ler por último, um segundo, a mensagem de São Vicente de Paula, que eu achei bonita para trazer para a gente finalizar. Não se esqueça que qualquer que seja o seu grau de adiantamento, seja encarnado ou desencarnado, você será sempre colocado entre um superior e um inferior. O superior que o guia e o aperfeiçoa, e o inferior, perante o qual tem deveres a cumprir. Sedes caridosos, não só a caridade que tira do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas.
pecados. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em vez de desprezar a ignorância e o vício, instruí-vos e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos, inclusive para os que são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Que Jesus nos ampare, nos ajude, que a gente possa fazer o autoconhecimento, né? E fora da caridade, nossa salvação, que a gente consiga, né? Bom dia a todos. Obrigado, Rose, pelos seus esclarecimentos. Então, elevemos nosso pensamento a Deus para realizarmos nossa oração de encerramento. Tu sabes, Senhor, da nossa dificuldade que ainda temos nesse momento que vivemos aqui na Terra para colocar em prática a verdadeira concepção da palavra caridade. Mas sabemos, através das leis divinas que estão na nossa consciência, da necessidade da nossa reforma íntima. Assim, te pedimos, Senhor, que nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de incerteza, que nós sejamos sustentados, que tenhamos compaixão pelos que têm dificuldade, porque nós também precisamos dessa compaixão, porque precisamos da compreensão deles para com as nossas necessidades. Fique conosco, Senhor. Te pedimos que abençoe Kardec, os espíritos do Rita de Cássia que trabalham aqui na casa, a todos os trabalhadores da casa, que assim seja, Senhor. Obrigado.